E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma videoaula? Então, hoje nós vamos dar prosseguimento aí o tema geral aí da Guerra Fria, tá? Então falamos aí de uns aspectos políticos, de alguns aspectos culturais desse período, tá? E hoje nós vamos nos focar aí ao Brasil, ao contexto brasileiro. Então, nesse período aí da Guerra Fria, o Brasil ele vai passar por uma lenta redemocratização, tá? Ou seja, o Brasil ele se livrava aí da Era Vargas, iniciada na Revolução de 1930, tá? E que vai ter aí o seu fim, né, em 1945. Então, o Estado Novo aí, que foi a última fase dessa era aí, comandada pelo Getúlio Vargas na política, vai de 1937 até 1945, certo? Bom, então essa transição democrática aí, que vai ocorrer entre os anos de 1944, 45, ela vai ser motivada pela participação do Brasil na Segunda Guerra, tá? Ao lado dos aliados, então ao lado da Inglaterra, dos Estados Unidos, tá? Então o Brasil ele envia lá para a Segunda Guerra, como nós já vimos aí em outras aulas, a Força Expedicionária Brasileira, certo? Só que essa participação do Brasil na Segunda Guerra, ela vai realçar aí as contradições, né, do regime político brasileiro, né? Então, por exemplo, o Brasil ele vivia numa ditadura personalista, né? Praticamente uma ditadura fascista aí imposta pelo Getúlio Vargas. Então, uma série de características aí do getulismo, né? A gente pode ligar aí ao Estado fascista italiano, né? Então, esse culto da personalidade, do líder, né? O corporativismo de Estado. Então tem uma série de aspectos aí que aproximam, né, o Estado Novo, né, do fascismo italiano. Sempre mais usando aí com, entre aspas, aí com um pouco de ressalvas, né, dentro desses conceitos políticos. Bom, então quem que vai pedir o fim desse Estado Novo num primeiro momento? Intelectuais, artistas, estudantes, jornalistas de uma forma geral, né? Vão se opor aí à ditadura varguista. Então o que eles queriam era lutar por uma liberdade de expressão, uma liberdade política maior, né, com a participação partidária, e eles queriam também flexibilizar a censura, que caracteriza aí essas ditaduras fascistas. Bom, então, outra força de oposição vão ser as Forças Armadas Brasileiras, tá? Então, eles vão lutar ao lado dos vencedores, né, dos aliados na Segunda Guerra, saem cheios de prestígios e eles não vão querer mais ser apenas coadjuvantes dentro desse cenário político. Tá? Então eles começam a forçar aí o fim do Estado Novo, que até aquele momento eles apoiavam, para participar diretamente, né, desse cenário político, das decisões públicas, enfim. Então, os setores da oposição, eles vão se organizar aí em torno de alguns partidos. Então, vão surgir aí partidos de uma oposição maior, né, como a UDN, a União Democrática Nacional, que era composta aí por membros da elite, liberais, intelectuais, e que tinham aí o Major Eduardo Gomes como candidato a essas eleições de 1945, tá? E o PCB, do Partido Comunista do Brasil. Então, o PCB, ele foi perseguido durante a era Vargas, foi colocado na ilegalidade. O Luiz Carlos Prestes, aí, que era o principal nome desse partido, ele foi exilado. Só que em abril de 1945, as relações diplomáticas com a União Soviética, elas se estreitam, porque a União Soviética, afinal de contas, lutou ao lado dos aliados na Segunda Guerra. Então, antes de começar efetivamente a Guerra Fria, a partir de 1947, com a doutrina Truman, todos os países aliados eles mantiveram aí inicialmente uma relação boa política com a União Soviética. Então o PCB ele volta, né, a participar desse jogo político, só que curiosamente de oposição o PCB começa a apoiar o Getúlio Vargas, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Então tem dois partidos aí políticos que vão surgir ligados ao Getúlio Vargas, o PSD e o PTB, tá? Então, o Partido Social Democrático e o Partido Trabalhista Brasileiro. Então, o PCD, principalmente, né, PSD, desculpa, ele era formado por setores da elite, membros da burocracia estatal, próximos do Vargas, né? E o PTB, formado aí por dirigentes sindicais. E o candidato aí desses partidos aí ligados ao Getúlio Vargas, né, aquele que é digno de nota aí para concorrer às eleições de 1945, foi um outro militar, o general Eurico Gaspar Dutra, tá? Só que
a UDN, que era o principal partido aí de oposição, ele não aceita muito bem, né? Ele vê com desconfianças essa história com o Getúlio Vargas, mesmo ele prometendo, né, que não ia participar das eleições de 1945, eles achavam que ele podia dar um outro golpe, né, acabar com todo esse processo aí de redemocratização e dar continuidade aí à sua ditadura. Então, né, tinha umas inseguranças aí em relação às eleições de 1945. Vai se organizar um movimento aí chamado de queremismo que vai defender, né, dentre os seus principais objetivos aí, a permanência do Getúlio Vargas no poder, tá? E o principal apoiador desse movimento aí, por incrível que pareça, né, foi o Luiz Carlos Prestes, certo? O Prestes, ele via a necessidade, né, da instauração de uma nova constituição do país, tá? Só que o apoio aí do PCB, do Luiz Carlos Prestes, era principalmente em relação ao medo que do elitismo da UDN, tá? Então, as massas, né, elas começam a apoiar aí a permanência do Getúlio Vargas no poder, tá? Porque eles se viam ameaçados aí por uma proposta elitista política da UDN. Né, o Getúlio Vargas ligado aí às leis trabalhistas, né? Então eles achavam aí que os trabalhadores só teriam seus direitos garantidos se o Getúlio Vargas se mantivesse no poder, né? É o início aí de um populismo de Estado, de político, que depois a gente vai falar com mais detalhes, tá? Bom, eu já falei, né, do PCB, papapá, né? Então, populismo, enfim. Bom, então, o Getúlio, tá, mostrando aí a sua veia ditatorial, ele começa a perseguir todos aqueles que impediam aí os comícios dos queremistas, certo? E aí o general Góes Monteiro, que era um apoiador de longa data aí do Getúlio Vargas, né? Ele era até partidário aí de algumas ideias do fascismo, ele começa a se opor, né, ao Getúlio Vargas, e ele e os chefes das Forças Armadas eles vão depor o presidente Getúlio Vargas. Então eles começam a perceber aí que o Getúlio Vargas ele ia avançar com essa ditadura, né? E aí eles vão lá e depõem o presidente. Então essas eleições de 45 vão ocorrer em dezembro, tá? E o general aí, Eurico Gaspar Dutra, do PSD, ele vence as eleições, certo? Mas como o Getúlio Vargas aí queria impedir essas eleições, foi afastado aí do poder presidencial por esse general Góes Monteiro, pelos chefes das Forças Armadas, o Eurico Gaspar Dutra ele vai romper aí com o Getúlio Vargas, certo? Então, esse aqui é o general Eurico Gaspar Dutra, tá? Então, o primeiro presidente brasileiro aí dessa redemocratização pós-Estado Novo. E o governo Dutra, ele vai durar de 1946 a 1951, tá? O principal acontecimento político aí do governo Dutra vai ser a elaboração da Constituição de 1946, certo? Que vai se opor à Constituição do Estado Novo. E essa Constituição ela vai ser aprovada em setembro desse ano. Então vai trazer aí como medidas importantes a independência dos três poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, o voto aos alfabetizados maiores de 18 anos, imposto sindical obrigatório, direito de greve, mandato presidencial de 5 anos sem direito à reeleição. Tá? Então aqui mais um slide aí sobre a Constituição de 1946 e aí as 7 constituições brasileiras aí, só a título de curiosidade. Então a primeira de 1824, né, outorgada aí pelo Dom Pedro I, após a independência do Brasil. Depois nós vamos ter a de 1891, 1934, tá, que vai ser também elaborada pelo Vargas, né, então tem a Revolução de 1930, em 1934, né, ele vai criar essa Constituição, certo? Bem parecida com a Constituição aí de 1946, certo? E vai ser criada, né, após a Revolução Constitucionalista de 1932, enfim. De 1937, que é a Constituição do Estado Novo, né, a Constituição extremamente autoritária, e a de 1946 do governo Dutra, certo? Bom, o governo Dutra ele vai ser marcado aí por uma instabilidade social, tá?
Então, o Brasil ele estava se recuperando aí no momento pós-guerra, certo? E essa estabilidade social, ela vai ser cristalizada, vai ser objetivada aí em várias greves, manifestações, tá? Que vão ocorrer por causa das perdas salariais, intervenções em sindicatos e prisões de lideranças operárias, repressão aos comunistas, alinhamento com a doutrina Truman. Então, o presidente Harry Truman, em 1947, dentro daquele contexto lá, guiado pelo corolário, pelas ideias lá do Churchill, lembra lá da cortina de ferro, enfim, começa aí, né, a perseguir os comunistas e aí começa de fato a Guerra Fria. E o Dutra, como ele vai se alinhar, né, aos Estados Unidos, ele vai romper as relações diplomáticas com a União Soviética, tá? E ele vai cassar os mandatos de todos os filiados do PCB. Então, Luiz Carlos Prestes, que tinha sido eleito senador, né, nas eleições de 1945, ele vai perder o seu mandato político, certo? Aí, a política econômica do Dutra. Então, vão ter dois momentos aí econômicos para essa fase, tá? Então, quem dividiu, né, a política econômica do Dutra em duas fases, dois momentos, foi esse historiador aí importante, o Thomas Skidmore, tá? Então, de 1946 a 47, nós vamos ter um liberalismo econômico, uma importação de bens de consumo, ou seja, vai ser uma volta aí, né, à economia norte-americana, né, guiando aí o cenário nacional. De 47 a 1950, nós vamos ter um controle cambial, planejamento dos gastos federais, incentivo à industrialização, ou seja, então esse liberalismo econômico aí, a adoção desse liberalismo, ele não vai dar muito certo, tá? Vai gerar aí uma série de problemas econômicos, cambiais, e aí vai se adotar uma forma de controle do Estado, controle da economia, do Estado não, desculpa, controle da economia, certo? Então, o primeiro grande pacote econômico federal aí vai ser esse plano SALT, tá? Para tentar aí suavizar esse início aí econômico desastroso aí do governo Dutra, tá? Então, áreas aí de destaque aí no cenário, né, de desenvolvimento, saúde, alimentação, transporte, energia, começam a receber aí aportes aí econômicos do Estado, certo? Então, o plano SALT, intervenção planejada do governo em setores de infraestrutura do país, né? Então, saúde, alimentação, transporte econômico e economia. Energia, desculpa. Só que esse plano ele não vai dar certo, tá? Por causa da falta de investimentos no período, certo? Então esse plano SALT aí não vai dar muito certo. Então o governo Dutra. Então aqui uma espécie de um mapa, né, mental aí do governo Dutra. Então teve aí a nova Constituição, alinhamento com os Estados Unidos na Guerra Fria, certo? E o plano SALT, que vai ser o primeiro planejamento da economia brasileira. Depois vão ter vários outros, né? O plano cruzado, né? Enfim. Então, o plano SALT aí, tá? Mais um quadrinho aí sobre o governo Dutra, certo? Uma curiosidade, né? A TV Tupi, ela vai ser inaugurada no período aí do governo Dutra, certo? Então, a TV Tupi, ela vai ajudar aí a moldar aí os padrões de comportamento, de consumo dessa sociedade brasileira do pós-guerra, tá? Então, aquele American Way of Life, né, aquele ideário lá do welfare state norte-americano, começa a entrar aos poucos na sociedade brasileira. Tá? E o retorno de Vargas. Então, o Getúlio Vargas aí, ele vai, com o governo Dutra, ele não vai sair do cenário político totalmente, tá? E aí, no finalzinho aí do governo Dutra, no final aí de 1900 Bom,